Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, começamos nosso programa Rosário de Maria e hoje não é um dia de tristeza. Hoje a quaresma que se inicia não é tempo de tristeza, ao contrário. Jesus disse, quando você jejuar, perfuma a tua cabeça, se alegra, para que as pessoas não vejam que você está abatida, triste, não. Louve a Deus pela penitência feita com alegria. É um tempo que você vai se encher do Espírito Santo. É um tempo que você vai se unir, mas é um tempo de retiro. É um tempo de se unir mais a Deus, de rezar mais, de ler mais a palavra de Deus. O tempo de deserto não é necessariamente um tempo de sofrimento, não. Mas é um fazer penitência por amor. É um tempo de você se recolher no coração de Jesus, como diz a música da Madre Kelly, como num deserto, né? É um tempo, sim, de chorar os pecados da humanidade, chorar, fazer um exame de consciência dos meus pecados, mas não é um tempo triste, nem um tempo pesado. É um tempo de, como você vai tomar um banho, você está sujo, quem joga futebol, né? Veio de um jogo, está sujo de lama, você toma aquele banho refrescante, relaxante, que limpa, né? Ou vamos ser um pouco, às vezes, quando um pai pega um filho que machucou e está aquela ferida suja, cheia de bactérias, cheia de terra, às vezes precisa dar uma esfregadinha, mas é uma limpeza, é uma purificação, é uma preparação da noiva quando está se arrumando, se maquiando, para estar diante do noivo na hora do casamento. A quaresma é um tempo de preparação, porque o casamento de Cristo com a igreja foi na cruz, no mistério pascal, na morte e ressurreição. Ali nasceu a igreja, ali foi a vida nova que brotou do coração aberto de Cristo. Na sua morte e ressurreição surgiu a nossa vida eterna, a nossa salvação. Por isso o tempo agora de quarta-feira de cinza é abaixar a cabeça, dizer, eu sou pó, sou cinza, e eu quero entrar nesse retiro espiritual, olhar mais para o céu do que para a terra, lembrar que eu sou pó, essa vida é passageira, mas não é um tempo de tristeza, é um tempo de união com Deus. E nesse tempo, nós vamos meditar sobre esse significado da cinza, do pó, né? Nós não somos nada, que a cinza normalmente na Bíblia representa penitência. A palavra penitência do grego no Novo Testamento é metanoia, né? Jesus pregava, João Batista pregava no grego metanoiete, né? Convertei-vos, ou algumas traduções colocam fazei penitência e crede no Evangelho, ou convertei-vos e crede no Evangelho. O convertei-vos, essa metanoia, significa, no original, uma pessoa que estava caminhando numa direção e ela mudou de direção, mudou de rumo, 180 graus. Eu estava indo para trás, para o caminho do inferno, e agora, o que é conversão? Penitência é virar, ir para o caminho contrário. Todos nós somos pecadores, mas existem aqueles pecadores que estão caminhando no vício, no adultério, e não lutam contra esse pecado. Quando Nossa Senhora disse para Bernadette rezar pelos pecadores na aparição de Lourdes, foram testar ela e disseram, quem são os pecadores? Ela disse, são aqueles que amam o pecado. Porque pecadores todos somos, mas existem aqueles que não querem deixar o pecado. Quando Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, e João Batista também diz a mesma coisa antes de Jesus chegar, é o que nessa quaresma o padre vai dizer. Lembra-te que és pó e ao pó retornará, pode ser essa frase, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Muda de direção. Não fique mais nesse caminho de pecado. É um tempo de fazer um exame de consciência. Eu quero te dar uma dica, meu irmão, minha irmã. As aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, claro que estão em processo de aprovação. Tem pessoas que não acreditam, eu acredito com todo o meu coração. Marcou a minha vocação, eu tive experiências muito fortes com as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, como Rainha da Paz. João Paulo II também diz coisas maravilhosas, né? O padre Gabriel Amorf, o maior teólogo mariano, não sei nem se é vivo ainda, René Laurentin,
também fala das aparições de Medjugorje. Ele mesmo foi lá para julgar as aparições e levou o Santíssimo, porque se fosse o demônio, na hora da aparição ia fugir. Na hora que aconteceu a aparição, ele foi se ajoelhar junto com todos e não conseguiu, não entendeu. Ele ouviu uma voz interior que disse: não sou eu que tenho que me ajoelhar, não é o meu filho que tem que se ajoelhar diante de mim, mas eu diante do meu filho. Nossa Senhora reconhecendo que ele estava ali com o Santíssimo Sacramento, né? O maior teólogo mariano e muitos grandes teólogos e grandes sacerdotes reconhecendo essa aparição. Não pode ser aprovado em definitiva, porque ainda estão acontecendo, né, as aparições. Muito fruto de conversão. O lugar onde tem mais confissões no mundo inteiro é Medjugorje, diariamente. Enfim, de qualquer forma, eu te convido a meditar sobre as 5 armas que Nossa Senhora deu, dizendo que o demônio hoje tem destruído muito as famílias, trazido muitos males e muitas desgraças. E Nossa Senhora diz: assim como nós somos pequenos, fracos, diante desse ataque espiritual do inimigo destruindo nossas famílias, nós somos como se fosse o pequeno Davi querendo enfrentar o gigante Golias. Mas o pequeno Davi contou com a graça de Deus, confiou em Deus e só colocou 5 pedras na sua bolsa, no seu alforje, e com essas 5 pedras, venceu o gigante, porque Deus estava com ele. Nossa Senhora diz: nós também devemos usar armas para vencer o inimigo. E ela nos dá 5 pedras, como Davi, 5 armas. Nesse carnaval, nós vamos viver, claro, o que Jesus fala: o jejum, a esmola e a oração. A oração nos faz vencer o orgulho. A esmola nos faz desprender, vencer o egoísmo, o apego às coisas materiais, a caridade, dar para o outro o que eu jejuar. E o jejum me ajuda a vencer o prazer, os vícios, a escravidão da carne, me mortificando, né? Tem gente que diz: eu vou fazer o jejum da língua, mas para fazer o jejum da língua, é importante você fazer um jejum corporal também, que te ajude a vencer fazer o jejum espiritual. Falar menos, ver menos televisão, ver menos WhatsApp, deixar o Facebook, Instagram, deixar um pouco o buliço e silenciar mais. Mas para você viver o silêncio espiritual, viva também alguma mortificação corporal, que os santos dizem que uma coisa não vive sem a outra, né? Dizia São Luís Gonzaga. Então vamos fazer penitências, 1000 tipos de pequenos sacrifícios, vão te ajudar a ter o autodomínio. O jejum mesmo, né, corporal. Nossa Senhora ensina 5 tipos de armas, especialmente para esse tempo de Quaresma. E olha que em Medjugorje a Rainha da Paz ela aparece de cinza. Por quê? Porque representa o jejum, a penitência. Ela quer nos ajudar. Primeira arma, o jejum. Nossa Senhora diz que o jejum foi muito esquecido nesses últimos anos dentro da igreja. E o João Paulo II uma vez disse assim: os membros de todas as outras religiões jejuam, e nós católicos esquecemos o jejum, vamos jejuar. Quarta e sexta-feira são os dias que Nossa Senhora pede. Mas se você não é acostumado, pelo menos nas sextas-feiras, tire a carne. Se for possível, ela diz que o melhor jejum é a pão e a água. Você come pão à vontade e bebe água à vontade. Você pode aprofundar e pesquisar sobre vários tipos de jejum. Outra arma poderosa, o jejum traz um autodomínio, afasta o inimigo e traz muitas libertações. Outra, a Bíblia. Nossa Senhora chora dizendo que nós esquecemos a Bíblia, a palavra do seu Filho Jesus. Pelo menos um pequeno trecho todos os dias, leiamos a palavra de Deus nessa Quaresma. Outra arma que Nossa Senhora diz, a confissão mensal. Principalmente na Quaresma, faça uma confissão frequente, um bom exame de consciência, e se preparando para a Páscoa, faça uma boa faxina no teu interior, fazendo uma confissão geral, né? Outra pedrinha, Nossa Senhora vai dizer, já falei do jejum, falei o rosário. Nossa Senhora pede em todas as aparições sempre oração e sacrifício, e sempre ela pede a oração do rosário. É a oração que mais agrada a Nossa Senhora. Só Leão XIII lançou, acho que mais de 9 encíclicas sobre o rosário, né? Cheio de indulgências, cheio de graças. É o saltério de Maria.
o rosário. Vocês já meditaram conosco aqui quanto poder tem na oração simples do rosário. Reze durante essa quaresma não só um terço, mas Nossa Senhora pede o rosário inteiro. E por fim, a pedrinha mais importante de todas, que é o foco da nossa vida, a própria presença de Deus feito carne, feito homem, feito criança, feito homem crucificado e ressuscitado na Eucaristia. Visite mais o sacrário, as igrejas. Visite Jesus no sacrário. Comungue mais do que o domingo. Se prepare bem, claro, para a comunhão, mas procure ter momentos de adoração ao Santíssimo nessa quaresma. Ali Nossa Senhora diz que ela sempre está presente e graças especiais são derramadas. Não deixe de participar bem desse período de retiro espiritual da quaresma, junto com Nossa Senhora, com a ajuda da Rainha da Paz, participe profundamente desse tempo quaresmal. Amém? Que Nossa Senhora nos conduza durante esse deserto para uma união mais íntima com ela e com Jesus. E agora, meu irmão, minha irmã, terminando esse momento de formação, você vai clicar aí na sua telinha e vai rezar conosco o Santo Terço, pedindo a Jesus e a Nossa Senhora a graça de viver intensamente na profundidade essa quarta-feira santa e esse tempo de quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados.